Dani Suzuki passou pelo problema que preocupa a maioria das famílias brasileiras, o divórcio. E você vai entender hoje como é ter inteligência emocional para poder lidar com essa situação, para poder lidar com a separação de uma família, apesar de terem um laço eterno. Até porque não basta ser melhor, tem que ser sagaz. Seja muito bem-vindo ao canal Sagaz. Aqui só tem papo sagaz. E hoje nós vamos observar como Dani Suzuki fez para poder lidar com seu divórcio. Um problema que preocupa a maioria das famílias brasileiras. Eu acho até que é uma epidemia esse tipo de situação na família brasileira em particular. Claro que isso pode estar assolando o mundo todo, mas no Brasil está demais. As famílias estão se separando por causa de nada. Então hoje nós vamos observar com muita atenção como Dani Suzuki fez para dar a volta por cima nessa situação e lidar com uma separação da melhor maneira possível, sem afetar a vida social de seu filho. Mas antes de continuarmos, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Por favor, se você tiver um tempinho, apenas clique no botão inscrever-se para poder me ajudar a trazer mais vídeos como este. E claro, esse vídeo aqui não é de graça não, você tem que pagar para assistir ele. Sabe qual é o preço? É deixar o like. É mais barato do que você imaginava, né? Já pensou? Tem que pagar para ver um vídeo no YouTube? Tem que pagar, mas o preço é o like. É um preço simbólico que eu cobro de todo mundo. E claro, compartilhe com todos os seus amigos que estão passando por atribulações nos seus casamentos. Aquela amiga que tem um casamento, mas o marido está ausente, a esposa está ausente, o filho está dando trabalho. Mande para eles. Quem sabe o vídeo da Dani Suzuki, o depoimento dela, não os ajude a poder enfrentar esse tipo de adversidade no relacionamento. E é claro que o casamento é o ápice do relacionamento, então ele não pode ser simplesmente descartado. As pessoas não podem olhar para a rede social e achar que tem algo melhor, porque quando elas se separam e vão para a rede social procurar algo melhor, elas percebem que elas já tinham algo melhor. E aí elas dão de cara no mundo de joguinhos de desinteresse, narcisismo, hedonismo. As pessoas estão cada vez mais hedonistas, as pessoas estão cada vez mais egoístas, elas estão pensando muito mais nelas mesmas do que no próximo. E a família, ela te ajuda a pensar no próximo, nem que o próximo seja sua esposa ou seu marido ou seu filho. É um exercício para que você pense no próximo, que você seja altruísta, que você se dispa de seus egos e de seus desejos por prazeres pessoais. Então vamos observar com calma tudo que a Dani Suzuki tem a nos dizer. E depois eu separei do pai do meu filho pequeno, o Kawai tinha uns de 3 para 4 anos. Caraca, separou cedo. E aí ele sentiu essa ruptura e eu ainda queria manter o mundo alegre, feliz. Que eu tava quebrando o pau com o pai dele, mas a gente queria fingir que era tudo feliz. Por conta dele, pra ele, né? Então a gente chegou num combinado que mesmo a gente não se entendendo como homem e mulher, a gente tinha que entender que o fim de um casamento... Gente, olha, eu me enrolei toda confusa. O fim do casamento não era o fim de uma família. Eu acho que foi ali que eu mais conheci meu filho. Porque o que eu achei que ia ser um trauma pra ele se tornou o ponto de união. E ele me fez entender esse ponto, assim, de que o fim do meu casamento não era o fim de uma relação homem-mulher, mas não era o fim da família. E que a gente poderia ainda ter a família. Isso é muito difícil. E ele era a razão maior, que era o meu convencimento que eu tinha com o pai dele também, de que a gente ainda era pra estar saindo junto, Nossa, fazer passeio, isso é muito então a gente ia pra cachoeira muito junto, difícil. a gente ia acampar junto, a gente ia pras festinhas junto, passeio, tudo era junto, nós três. Mesmo separados? Mesmo separados, mesmo querendo se matar, às vezes. Caramba, mas a gente que loucura. fazia o passeio nós três, e quando fazia esse passeio nós três, a nossa relação melhorava também. Então eu comecei a também... Isso é que é inteligência a ver emocional, como é que né? era o pai dele como pai. Porque quando você se separa, não é mais o pai, a mãe e o filho. É a mãe e o filho, porque só viajava eu e ele, e o filho e o pai. Então ele começou a ter muito momento... Eu comecei a perceber que ele estava muito mais próximo do filho do que quando a gente morava em casa. E outra coisa também muito importante. Tem mãe, tem mulher por aí que diz o seguinte: eu sou mãe solteira, eu sou mãe e pai de fulaninho ou de fulaninha. Não, senhora, me desculpe.
mas você só é mãe, porque a figura do pai, ela é insubstituível, assim como a figura da mãe também é insubstituível, porque são amores diferentes. O amor da mãe, ele é mais imediatista, e o amor do pai, ele é mais a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar mais claro. Quando o filho vai sair de casa, a mãe quer que ele se preocupe com tudo que está à sua volta. Filho, olha para os dois lados. Quando for atravessar a rua e tal, não sei o que, ela tem aquele amor imediato, quer proteger, quer fazer com que seu filho não saia dali de jeito nenhum. Se ele puder ficar em casa o tempo todo, para ela tá maravilhoso. O pai já é o seguinte, o pai, quando o filho sai de casa, só fala para ele o seguinte, ó, irmão, toma conta da sua vida, muito cuidado com as suas amizades. Por quê? Porque está criando o filho para o futuro. Dizer para ele ter cuidado com as suas amizades naquele momento é dizer para ele o seguinte, que futuramente ele estará sozinho no mundo, porque pai e mãe no seu curso natural não estarão aqui. Então é para que ele tenha cuidado com as pessoas que ele se relacionará no futuro, na sua vida adulta. Então, por isso que eu digo que o amor de mãe é diferente do amor de pai. E não existe isso de que uma mulher foi pai e mãe de uma criança, não. Se você criou seu filho sozinho ou sua filha sozinho, você foi só mãe. Você teve sim uma lacuna na figura paterna. E também o pai que cuidou do seu filho ou sua filha sozinho, você foi só pai dessa criança. Você não foi pai e mãe. Teve uma lacuna de uma figura materna na vida dessa criança. Então, o que eu quero dizer é isso. Muito cuidado, as pessoas falam, não, eu sou pai e mãe. Não, senhora, e também não, senhor. Você foi apenas pai ou você foi apenas mãe. Às vezes, essas lacunas são preenchidas com a presença dos avós. Então, o avô faz o papel de pai e a avó faz o papel de mãe, em alguns casos. Mas não é o ideal, porque os avós, eles não têm o mesmo amor do que o amor de um pai ou o amor de uma mãe. Então, gente, por isso que é muito importante você dar o valor máximo à família e não se iludir com redes sociais, ficar olhando a vida do vizinho, olhando a vida dos famosos, pensando o seguinte, eu estou jogando minha vida fora enquanto o mundo está acontecendo aí. Não faça isso. Pense muito bem, porque a pista, como muitos dizem aí, está salgada. Que quando a gente estressava, ele queria passar o dia inteiro na rua, aquela coisa, mãe em casa, amamentando, e o cara só chega no final do dia e briga, e ele cedo ele quer sair fora de casa porque não quer ouvir. Então, depois que a gente separou, ele começou a ficar muito com ele e eu comecei a ficar muito. Aí eu comecei a convencer o Kawai de que ele era um garoto de muita sorte, porque ele tinha 2 casas. E ele ainda tinha os pais que se amavam e estava tudo certo. E aí a gente foi construindo essa relação. Inteligência emocional dos dois, né? Devagar. Não foi de um dia para o outro, não foi 1 ano, foi 2 anos, 3 anos, depois dava um probleminha, a gente voltava. Até hoje a gente tem essas questões, porque aí eu arrumo um namorado, é uma nova questão. É uma nova ele arruma questão, uma namorada, exatamente. é uma nova questão. Cada novo namorado, nova namorada é uma nova questão. E a cabeça da criança? Como a gente vai lidar com o filho. Então os próprios pais estão aprendendo também como é que é esse novo lugar de mulher separada com uma outra pessoa, e essa pessoa não é uma pessoa fixa, ela vai sair. E agora o outro é fixo. Não, mas não é não, vai sair. Como é que a gente vai funcionar essa terceira pessoa? Como é que vai funcionar a minha relação com os pais dele? Porque tem a relação os sogros ou ex-sogros. E os ex-sogros quando chegam a uma namorada, que você também tem que dar espaço para eles pra não sufocar a nova namorada. Tudo, toda hora, um novo aprendizado. E vai entrando gente, vai saindo gente. E o filho vai crescendo, e ele vai observando, e ele vai vendo como é que é a mamãe, como é que é o papai. Sim, como que eles agem nessas novas adversidades. E ele vai sendo esperto, como é que ele vai conquistando o que ele quer com a mamãe, quando a mamãe tá chateada com o papai, ou com o papai tá chateado com a mamãe, qual é a chantagem que ele vai fazer. Ele começa a ficar esperto pra chantagear. Se eu não consigo uma coisa com a mamãe, eu vou fazer o meu drama com o papai, eu vou conseguir. O papai vai brigar com a mamãe, porque ele não quer me dar, não sei o quê. Ele também... Você também tem que começar a entender para você também não fazer alienação parental com o pai, porque o papai tem que ser sempre legal, tem os problemas dele, mas o papai é legal. A consciência dela, hein? O papai falha a mesma coisa da mamãe. E a namorada nova também, que você tem que conquistar. Que hoje, assim, o Fabinho hoje tem uma namorada que, graças a Deus, ela é super legal, a menina, assim, ela tem o maior carinho com o Kawai. Que é o que eu mais rezo a Deus, que é a namorada que chega e ame meu filho, em primeiro lugar, antes de amar o pai dele. Porque a preocupação, acho que... de uma mãe, assim, com filho, não todas, né? Porque hoje a gente vê cada coisa hoje que eu não consigo nem entender. Mas que acho que é quando você espera que é o seu projeto.
O pai eu vou ter que lidar o resto da vida. Eu sempre falo assim, ó, Fabinho, a gente vai ter que se aturar o resto da vida. Eu vou estar velhinha, você velhinha, a gente Filho vai ter que pra ser parceiro. Porque o nosso filho não vai deixar de ser filho com 18, nem com 20, nem com 30, nem com 50. Ele vai ser nosso filho pra sempre. E quando ele casar, e quando ele separar, que ele precisar dos pais também, né? Não tô dizendo que ele vai separar, mas assim, nos problemas da vida, eu espero estar sempre ali pra ele, né? E espero que você também. E se a gente tiver um papo legal, a gente vai construir esse mundo com mais base sólida, assim. Então, a gente aprende a superar as nossas dores, as nossas mágoas, né? Do casamento que não foi perfeito, por um amor maior. E aí começa tudo a fazer sentido. Você começa até a amar seu ex-marido de novo. Isso também faz parte total dessa inteligência emocional, de tudo que você aprendeu na sua vida. Não sei se a cabeça dele também é parecida. Que mulher, assim, né? Pô, porque tem muitos admirável demais que, a inteligência emocional dela. em prol dessa imagem que o filho vai ter, eles ficam juntos no pé de guerra, tipo, né, um tempão, sem conseguir passar isso. E é pior. Sem conseguir lidar. Às vezes um casamento, né, tortura em casa com problema, o filho cresce com muito mais problema do que se ele tivesse. Porque eu acho que o que a criança precisa entender... E isso é um problema também muito grande, porque tem muito casal que fica ali, ó, falando mal do marido ou da mulher pro filho. A mulher enxerga no filho o genitor dele, entendeu? Então ela, às vezes, trata o filho mal, porque lembra toda hora do pai que a abandonou, fica fazendo a cabeça da criança para que a criança odeie o pai e vice-versa. Tem pai também que faz isso pra caramba. Fica fazendo a cabeça do filho ou da filha para que eles odeiem a mãe, entendeu? Então, gente, isso aí é uma coisa seríssima que não deve ser feita. Por isso eu trouxe o exemplo da Dani Suzuki aqui, para mostrar para vocês que o importante aqui não é olharmos para a gente, é olharmos para o próximo. Então tem que ter a empatia de quê? De entender que aquele relacionamento não deu certo, mas aquela pessoa tem todo o direito de seguir a sua vida. Você não tem que ficar fazendo a cabeça do seu filho ou da sua filha contra o seu marido ou da sua mulher. Simplesmente mostre para eles, para os seus filhos, o que a sua ex-mulher ou que o seu marido tinha de melhor, para que eles, os filhos, possam crescer no ambiente de harmonia. É que dentro da família dela tem amor. Se a família, se os pais não estão se amando assim enquanto homem e mulher, eles ainda podem se amar como ser humano. Porque como é que eu vou explicar para o meu filho ser um cara legal pro mundo se dentro de casa não tem amor? Como é que eu vou falar para ele ser respeitoso com as outras pessoas se eu não respeito o pai dele ou o pai dele não me respeita? Então, amor e respeito dentro de casa, não na escola. A gente não pode exigir isso dos professores. É dentro de casa. Seus valores é a família. Vínculo familiar, pra mim, é uma coisa extremamente importante. Aquele vínculo com certeza que a gente aprende com as outras tribos, com não sei o quê. Vínculo familiar. Não é a escola que vai educar seu filho, é a família. Com o pai dele, com todos os defeitos que o pai dele tiver, eu quero que ele seja conectado com o pai dele e que ele entenda e que ele ame o pai dele do jeito que ele é. Assim como todos os defeitos que eu tiver, eu quero que ele me ame. Eu quero que ele entenda que eu sou a mãe, que eu tô fazendo o meu melhor pra ele, assim, e que ele, dali pra frente ele carrega esse amor. Senão não faz sentido, né? O papel ali da mãe e do pai, porque acho que o nosso primeiro ensinamento é amor, que é o que ele me ensina todo dia. Né? Às vezes, quando eu tô sendo cri-cri, mesquinha, não sei o que, vindo de novo, né? Volta aquela coisa do pai, não sei o que, começa a implicar com o pai dele e fala, mamãe, para com isso. Fala, ai, meu Deus, com certeza vou tomar um banho. Ela escreva pro pai dele, fala, nossa, Fabinha tava nervosa, nada a ver, claro que você pode. Claro que o Kawai pode não ir comigo no passeio e ir com você. Claro que ele não pode viajar comigo. Você vai negociando, assim. É difícil, né? A sua separação foi muito... Deve ter sido um momento muito dolorido. Muito dolorido, muito difícil. Foi. Por conta também dos seus pais, eu acho, né? Que tem o lance da separação que eles tiveram. Meus pais separaram com muita dor, porque quando meu pai se separou da minha mãe, uns 12, Caraca, 13 o pai anos, meu pai dela? sumiu do mapa. Caraca, Desapareceu que loucura, hein? completo, assim. Então foi uma fase que a gente foi despejado de casa. Caraca, teve que problema financeiro loucura. junto, então eu fiquei só com a minha mãe. E você era muito nova quando eles se Eu separaram? tinha uns 12 anos, 11, 12. Essa fase aí idade do Kawai. Tem irmão? Eu tenho uma irmã. E nessa época a gente tinha ganhado bolsa de balé nos Estados Unidos. Minha irmã ficou, porque minha mãe não podia cuidar de duas, pediu pra minha irmã ficar. Eu voltei.
enfrentei toda essa separação de sair de casa, de tirar as coisas da casa, Nossa, pra despejar, trauma, hein? de sair Que da trauma, escola hein? por falta de pagamento. Foi uma ruptura de bairro, de amigos, de escola, Nossa. de pai. Fiquei muitos anos sem ver meu muita pai. gente não leva isso em adolescente consideração rebelde, quando vai muito separar. rebelde. Ódio da vida, de não sei o quê. Minha mãe muito rígida, soldado, e eu tendo que ir no balé, saía da escola e ia pro balé, escola de dança, teatro municipal, todo dia, de segunda a sábado. Eu tinha muita raiva que as minhas amigas são da escola iam pro cinema fazer as coisas, e eu tinha que ir pro balé de segunda a sábado, e tinha ódio, e comecei a fazer tatuagem pra dar essa raiva na professora de balé, porque era uma vergonha na época você ter uma tatuagem no balé. Então eu dei muito trabalho pra minha mãe, assim, na minha adolescência. Que doideira, hein? Mas fui ver meu pai com 20 e poucos anos, né? Meu pai ressurgiu com o arquivo confidencial do Faustão. Sem você Caraca, saber. que loucura. Como Eu fui lá acharam que- ele? Onde ele tá? Eu fui lá que eu ganhei na Dança do Gelo. Pra falar da Dança do Gelo, cheguei lá, arquivo confidencial. Putz. Aquela surpresinha do Fausto. De repente, meu pai, no vídeo, Mas quem Meu foi falar Deus com ele do foi a céu. produção. achou, a Globo achou meu pai. Caraca, que E meu loucura, pai irmão. foi lá no carão dele, falou que abandonou, eu e minha irmã. Nossa, imagina, cara. Aí você? Eu não vi isso aí, não. Nossa. Ih, que Pra dar uma satisfação rápida, né? Qual foi essa reação? Virei minha mãe, né? Qual o problema, gente? Todo mundo pai separa, abandona, isso é coisa normal da Ó, vida. mente blindada, Bom tá para vendo? As pessoas veem que eu também, né, tenho problema, como Ó, qualquer outra braba. pessoa. E é assim que eu carregava mesmo o choro aqui. Então, E o tal do engole Fausto o choro. gente. Eu tenho gravado isso aqui da cassete. Fausto chorou e você... Resiliente ela, hein? Falei assim, chorando, mas falando, é isso. Tipo, meu pai perdeu de ver a criação, mas Caraca, que nunca deixei de loucura. amar, porque minha mãe sempre ensinou que eu tinha Cabeça que amar meu pai, do erguida, jeito né? que ele era, quem tava perdendo era ele, repetiu o discurso, né, da minha mãe. Caraca. E falei, o programa acabou, e fiquei assim no camarim, né? Caramba, acharam meu pai, não sei o que. Caraca. Digerir, aí foi ótimo, porque minha irmã tava tendo filho, eu me reaproximei do meu pai. Pô, que bom. Levei meu pai, tirei o visto Que do meu pai bom. para os Estados Unidos, levei ele para conhecer o neto. Logo depois eu que engravidei. Quando eu Pô, foi sacanagem o programa separei Faustão, hein? Caraca. do Fabinho Kawai, meu pai morava em São Paulo, pediu para morar na minha casa 3 meses, de favor. Ficou 3 anos. Então meu pai saiu, o Fábio saiu, meu pai entrou. Pô, E foi a hora que eu que conheci bom, meu né? pai. Comecei a perguntar da infância, quem eram os pais dele, como era essa vida de oriental, porque meu pai é japonês e eu não eu japonesa nunca tinha Caraca. tido uma referência oriental na vida de nada. Caraca, Eu só hein? tinha cara de japonesa, mas a minha vida tinha sido totalmente brasileira. Então, Sua mãe é brasileira. minha mãe é brasileira, minha mãe é filha de italiano com índio e alemão. Não tem nada a ver. mistura, é. Meu pai é filho de japonês. Não, minha mãe é mineira, meu pai é paulista, Caraca, minha avó que cearense, mistura, hein? carioca. Ninguém é do mesmo lugar. Ninguém tem o mesmo sotaque. A casa era aquela coisa, né? A farinha era a minha avó carregando a peixeira, que minha avó era cearense braba, que carregava uma peixeira desse tamanho dentro do sutiã. Caraca, que doideira. De dar panelada na cabeça das pessoas na rua. Minha avó era brabeira. Caraca. Que foi a minha avó que me criou, que eu cresci com ela. Brabíssima. Minha mãe professora de balé, meu pai professor de judô. Minha mãe campeã de ginástica rítmica, meu pai tá na história do judô, até ele foi um grande campeão de judô, os dois do esporte. E minha mãe me Caraca, crescendo assim cara. no esporte. E eu e minha irmã no esporte, então eu tive uma vida muito disciplinada, assim. No esporte, e quando os meus pais se separaram, minha mãe falou, minha filha, agora você vai pra luta, você vai conquistar, você vai não sei o quê. Então ela me Caraca, botou pra... E minha mãe sempre com os valores, honesta. Você nunca vai levar um clipe do teu trabalho que você perde uma casa. Valores Não sei o também quê, é não muito importa quanto importante, você ganha, cara. importa você ser melhor trabalhadora. Não. Então, eu cresci soldado trabalhando, honestidade em primeiro lugar, valores, correta, não sei o quê. Bom, meus amigos, viram aí como é importantíssimo você ter inteligência emocional para lidar com as adversidades da vida? Ela poderia ter estragado a infância de seu filho, mas não. Ela teve a inteligência emocional suficiente para poder, junto com seu ex-marido, fazer com que seu filho sofresse cada vez menos o impacto de uma separação. E ela, no caso, ela passou por isso, porque a família dela teve uma separação muito traumática, o pai dela sumiu, e aí depois apareceu no Faustão. Cara, que loucura isso! Isso é uma loucura muito grande. Imagina como ela deve ter ficado, né? Mas enfim, não importa. Mesmo nessa adversidade de reencontrar o pai, ela teve de novo uma educação, uma inteligência emocional de primeira e soube lidar com aquela situação. E é isso que você precisa ter também. Inteligência emocional para lidar com todos os tipos de situações. Porque quando você tem inteligência emocional,
você consegue chegar nas melhores soluções para os problemas que você enfrenta na sua vida. Eu tenho certeza disso, eu não estou falando isso por achismo não. Estou falando isso por certeza absoluta. Quando você se depara com um problema, você primeiro precisa identificar aquele problema totalmente para depois você chegar a uma conclusão e poder resolver aquilo da melhor maneira possível. E isso você só consegue tendo inteligência emocional. Isso é uma coisa que está faltando muito. É uma coisa também que pega muito no brasileiro, né? Aquele sangue quente, aquele sangue latino, que quer resolver tudo na emoção. Não, eu sou muito emotivo. Tem muita gente que se orgulha, né? Eu sou muito emotivo na hora de resolver as coisas. Isso é uma falha. Você está mostrando para a sociedade que você tem um calcanhar de Aquiles, que é o quê? O seu emocional. Gostou do vídeo? Então agora eu peço que você considere se inscrever aqui nesse canal. Se inscreva aqui nesse canal, por favor. É muito importante para mim que você se inscreva. Até porque, quando você se inscreve, você não perde mais vídeo nenhum. E o YouTube acredita que esse canal seja importante para a sociedade. Pagou o ingresso lá no início? Não pagou? Pô, deu mole, né? Não tem problema não. Vou te lembrar de novo agora. Pague o ingresso para ter assistido esse vídeo agora. E o preço é muito barato. É só deixar o like. E claro, compartilhe com todos os seus amigos e amigas que estão ali na dúvida no seu casamento, ou estão passando por alguma tribulação, algum problema, algum obstáculo, estão pensando em separar, estão pensando que estão jogando suas vidas fora porque estão construindo um casamento, uma família. A coisa mais importante da vida é a família, entenda isso. A família te ensina a você pensar no próximo, não só em si mesmo. Então, gente, se você está aí, tem uma pessoa que você conhece que está quase separando, manda esse vídeo para ele, que é muito importante, porque mesmo que se separe, pelo menos tem uma inteligência emocional para saber lidar com essa situação. Aqui você não perde tempo, aqui você só ganha conteúdo, até porque não basta ser melhor, tem que ser sagaz.